A gente distribuiu ações para todo mundo que trabalhava conosco. Porque uma empresa, quando ela se torna bilionária, ela ajuda a criar vários outros milionários. A gente precisa mudar a educação no Brasil. Nosso propósito é transformar o Brasil pela educação. Para mim, assim, a minha visão é dois eixos que impactam muito um país: é educação e empreendedorismo. Exatamente. O empreendedor trabalha por uma causa, por um propósito, algo que faz ele acordar todo dia e se mover. Toda empresa, de certa forma, é uma escola. Então, se eu tô lá porque é legal ser CEO, porque é bacana, que você é poderoso, tem caneta na mão, reflita e veja onde você agrega mais valor. Estou aqui com um dos grandes líderes da educação desse país, que também é um grande empreendedor, e a gente vai conversar sobre negócios, liderança, cultura, crescimento empresarial. Estou honrado de ter aqui no Pode Acelerar Daniel Castanho, lá do Grupo Ânima. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Eu que agradeço demais, velho. Prazer. Uma delícia estar aqui com você. Prazer enorme. Prazer enorme estar aqui Sabe com que você. sempre que eu vou bater um papo no Pode Acelerar com um cara que tem capital aberto na bolsa, que a empresa está na bolsa, eu tremo nas bases. De jeito nenhum. Claro que é bonito demais. É o ápice de uma empresa gerar valor para a sociedade, não é? Porque você distribui muito valor para a sociedade. Isso. Teve até uma coisa aqui no nosso bate-papo aqui, antes você comentou comigo, que eu vou pedir para você comentar, Claro. os empresários aqui. Quando o Grupo Ânima abriu capital na Bolsa, os colaboradores ganharam ações, né? Isso. Como é que foi isso, Daniel? Então, é muito, enfim, é ótimo a gente começar com essa provocação que você está dizendo. E eu acho que assim, olha, se você me perguntar qual que é o motivo da gente ter aberto capital, eu falo que tem aquelas empresas que tem um propósito claro, que pensa e tem um impacto, quer fazer diferença no mundo e tudo mais, né? E tem uma cultura também muito estruturada. Mas geralmente essas empresas elas podem durar uma geração, por exemplo. Entendeu? Porque ela que passa de outra geração não necessariamente se preserva tudo aquilo que foi os grandes fatores que fizeram com que aquela empresa tivesse aquela geração, aquele tempo todo de sucesso. Por outro lado, você tem aquelas empresas que têm ali governança, são estruturadas, são robustas, têm todos os processos e tal. Eu falo que, às vezes, essa aqui, quando não tem propósito, é um voo de galinha. Quando você tem as duas coisas, aí sim você criou uma empresa que vai durar 100 anos, 200 anos. Então, antes de qualquer coisa, que a gente abre capital por um motivo principal, né? É fazer, já somado com a nossa cultura, eu falo, eu quero que a Ânima dure tempo suficiente para que nenhum ser humano que hoje vive na Terra vai estar aqui e a Ânima vai continuar existindo. Quer dizer, então, no mínimo, mais 100 anos a partir de agora, né? Então, e quando a gente abre o capital, eu sempre falei, olha, a Ânima é da Ânima. Ou seja, numa empresa, quando você está lá, você tem que construir a sua história, você tem que poder evoluir enquanto ser humano, né? Então, é exatamente isso. E aí, a materialização disso é fazer com que as pessoas também tenham a possibilidade de também, além do seu crescimento, seu desenvolvimento, seu aprendizado, tudo, você receber, você fazer parte daquela evolução da empresa. Então, a gente abre o capital, e eu te contava, a gente distribuiu ações para todo mundo que trabalhava conosco, né? Então, quem menos ganhou 4 mil reais em ações, até que 24 pessoas ganharam R$1 milhão em ações. E foi uma doação. Ou seja, a Ânima é verdadeiramente da Ânima, né? As pessoas que trabalham na Ânima são empreendedores, constroem o seu projeto de vida lá. Eu acho que foi assim. Então, estava te contando meu imposto de renda de 2014, a gente abriu em 2013, né, o capital. Tinham 111 páginas, né? Doação. Eu acho que é assim que você... Mas eu vou falar. A gente não tinha lock-up. Ou seja, todo mundo podia vender a ação no dia seguinte. Não tinha assim, não, estou te dando, mas você vai ter que ficar 3 anos com a ação. Não, pode vender o dia seguinte. Tem gente que vendeu. E conseguiu o quê? Comprar um apartamento, realizar um sonho, empreender. Então, foi muito mais algo em gratidão aos 10 anos que a gente já tinha estado junto, do que algo para retenção. O cara tem que estar lá, algo muito, muito verdadeiro mesmo, em gratidão a tudo que já tinham construído junto com a gente. Eu sempre defendo aqui com os empresários, Daniel, deles se conectar com o impacto social da empresa, não só no consumidor, no cliente, mas também no colaborador ali, né? E muito bacana que você trouxe, porque uma empresa, quando ela se torna bilionária,
ela ajuda a criar vários outros milionários, né? Sim. Vários funcionários acessaram ali um patamar que é o sonho de milhões de brasileiros, né? O seu primeiro milhão, a sua casa própria, o seu apartamento. Por isso que eu falo que prosperar é bonito. É né? verdade, é verdade. A prosperidade, ela é contagiante, né? Quanto mais a gente vai prosperando, mais a gente automaticamente tem que ajudar outras pessoas a prosperarem. E isso aqui eu sempre falo, que eu realmente acredito. Falo, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Uau. Então, é muito legal a gente prosperar, mas de verdade, o que vale realmente na vida é a quantidade de pessoas que você ajudou a prosperar ao seu redor. Isso é que é essa que é a grande diferença. Tem eu adoro essa frase, tem um maestro que chama Benjamin Zander, que ele fala que sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor. Que legal. Quer dizer, então, o que você faz de verdade na vida? Né? Não interessa o que você faz, o que você tem. O que realmente importa é o que você deixa. Né? É como você impacta as pessoas. Então é um pouco isso. É justamente isso que você está falando. Uau. Né? E sabe aquele negócio do o give back, eu tenho que devolver para a sociedade. Eu falo, se você tem que devolver, é porque você tomou muito. Né? Então, vai dividindo no caminhar. E aí é muito legal. Que legal. Né? Mais importante do que... Todo mundo fala, o que é mais importante, o caminho ou o destino? Eu falo, o mais importante é com quem? Muito mais do que o caminho ou o destino. Entendeu? Vamos, cara, é com quem que você tá? Né? E se é com quem, tenha esse olhar, retribua, valorize, agradeça, tenha esse sentimento de gratidão e construa junto. Muito mais por aí. Sensacional. Para que os empresários que estão aqui nos acompanhando, Daniel, tenham noção aí da dimensão da Ânima, hoje quantos colaboradores tem o grupo, né? Eu sei que vocês são um dos 3 maiores hoje do Brasil, grupos educacionais, né? Então alguns big numbers, alguns números grandes aí que a Ânima tem. O pessoal conhecer um pouquinho e também fala de algumas marcas de universidades que vocês têm, que às vezes fica abstrato, né? Ânima, porque é o que está aberto lá na bolsa, mas tem várias marcas que vocês são donos hoje que tem certeza que o pessoal vai conhecer. Hoje mais ou menos 18 mil pessoas trabalham conosco, né? Divide esse sonho, esse propósito de transformar o Brasil pela educação. Uau. Né? Eu falo que 18 mil porque compartilham esse propósito de transformar o Brasil pela educação. A gente está no Brasil inteiro, está em 74% do território nacional. Então, com marcas como desde a HSM, a Singularity, a Le Cordon Bleu de gastronomia, a EBRAD de direito, a Inspirare na área de medicina, né? Temos 14 faculdades de medicina, até as universidades. Em São Paulo, em Morumbi, a São Judas, Minas, a UNA, a UniBH, FASEM, Milton Campos, Porto Alegre, a Uniriter, a FADERGAS, assim vai, né? Santa Catarina, a Unisul, a Sociesc, a Unicuritiba, a Unifax em Salvador, a Potiguar, a AGES. Uau. Enfim, aí tem algumas marcas, né, de universidades. Hoje a gente tem mais de 400 mil alunos, né? Enfim, bastante. Vou fazer uma pergunta indiscreta aqui, mas como vocês são empresa de capital aberto, tudo está público lá. Qual que foi o faturamento do grupo? Qual é a projeção do faturamento esse ano? Quanto vai faturar todas as operações esse ano? Eu tenho mais ou menos porque a gente acabou de divulgar o terceiro TRI, mas eu tenho o quarto TRI. Mas a projeção mais ou menos nossas é uma empresa de faturamento de uns 4 bi, mais ou menos, ano, né? E um pouquinho menos aí, quase chegando num bi de EBITDA. Legal. E qual que é seu sentimento, Daniel, de ter sido um dos protagonistas, né? Ou uma das pessoas-chave? Claro que ninguém faz nada sozinho. Não, claro que não. E pelo seu jeito, dá para perceber como você é um cara que valoriza o time, traz o time, honra o colaborador. Então isso é muito lindo, é inspirador tá do seu lado. Mas qual o seu sentimento, né, tendo ajudado a construir tanto impacto positivo na vida de milhões de alunos, de muitos colaboradores? É um sentimento mais de conquista, de gratidão, uma confusão das duas coisas? Eu acho assim, eu tenho muita honra por tudo que a gente construiu, né, tenho muito orgulho de tudo que a gente fez,
mas ao mesmo tempo eu tenho o sentimento que a gente está começando, entendeu? Então, é quase assim, ó. Sabe quando você está eu tô no intervalo entre o primeiro tempo e o segundo tempo. A gente tá no vestiário ali falando, e agora? E agora? O que nós vamos fazer? Né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que a gente tá começando. Eu fui presidente, né, eu fui o CEO durante 15 anos. Assim que eu sou presidente do conselho, eu sou um executive chairman, né, presidente do conselho, mas que trabalha mesmo. Eu posso falar sobre isso aqui. Mas eu acho que eu fui um CEO em treinamento, né? Hoje eu sou um presidente do conselho em treinamento. Eu sou um aprendiz. Então tem muita coisa incrível para fazer. Agora, eu acho que o que muda é que durante muito tempo eu foquei, digamos assim, eu estava focado numa árvore, na Ânima. E hoje eu tô querendo ajudar a floresta. Né? Então, hoje a floresta é que faz sentido. Então tem o Instituto Ânima, tem a Ânima Ventures, tem a Spirale, tem a Ânima que a gente chama Ânima Core, tem a área de tecnologia, tem o Lifelong Learning, né, que é a continuação dos estudos, enfim, é olhar como um todo. Então, por exemplo, o Instituto Ânima, a gente capacita professores da rede pública do Brasil em relação à educação digital, educação financeira e saúde emocional e saúde mental. O impacto desse ano foi mais de 1,5 milhão de alunos impactados na rede pública. É um projeto social. É um projeto social. Legal. Né, da Ânima, quer dizer, então transcende, ultrapassa o que você pensa aí em relação aos alunos da universidade, tal. Então a gente está impactando pessoas e a gente capacita professores da rede pública em relação à educação financeira, educação digital, que eu falei, projeto de vida, né, equilíbrio, para que eles tenham equilíbrio emocional, uma das coisas mais importantes hoje. Então é um pouco por aí. Eu acho que então eu tenho uma gratidão, mas assim, ao mesmo tempo, eu sou inconformado. Eu sou apaixonado pelo que a gente faz, mas eu sou inconformado acreditando que a gente precisa mudar a educação no Brasil. Nosso propósito é transformar o Brasil pela educação. Eu digo que transformar o Brasil pela educação é transformar a educação do Brasil. Né? E aí, posso te dizer que o que me move é acreditar que a gente está no momento mais mágico em relação à transformação da educação. Eu digo isso, quem sabe, dos últimos 500 anos. Então a educação vai mudar radicalmente. Né? E acho que não tem nenhum lugar mais bacana de estar do que estar trabalhando com educação. Eu sou apaixonado pelo que a gente está fazendo, entendeu? E se fala muito que a educação muda o país e muda mesmo, né? Muda. Para mim, assim, a minha visão é 2 eixos que impactam muito um país. É educação e empreendedorismo. Exatamente. Por isso que eu falo que Deus foi muito generoso comigo, Daniel, porque eu faço educação para empreendedores. É isso. O Papai do Céu falou assim, eu vou dar muita bênção na vida desse cara, vou pôr ele para ajudar a educar empreendedores. Mas é uma honra enorme. Então, olha só. Eu acredito o seguinte. Imagina você ser um médico de UTI, ou um enfermeiro de UTI, ou trabalhar na UTI durante a pandemia. Cara, não tinha nenhum lugar mais desafiador de estar do que dentro de uma UTI na pandemia. Porém, não existe nenhum lugar mais gratificante do que você estar naquele lugar. É como você estar no meio da Revolução Francesa naquele momento, é você ser um artista na Belle Époque ou no momento lá da Semana de Arte Moderna em 22. Sabe, é muito legal você estar onde as coisas acontecem do mundo. E eu acho que trabalhar com educação, ser um empreendedor, né? Ser empreendedor, eu falo que empreendedor é diferente de empresário. Empresário corre risco capital. E empreendedor trabalha por uma causa, por um propósito, algo que faz ele acordar todo dia e se mover, algo que ele fala, vou fazer diferença na sociedade. Se eu deixar de existir, eu vou fazer falta. Esse é o empreendedor. Então, nesse momento de transformação, trabalhar, ser professor, né, e ser educador. E você é um professor educador. Porque dividir o que você faz, se preocupar com o desenvolvimento de um outro alguém, enfim, isso é a coisa mais nobre que um ser humano pode fazer. Isso é ser professor. Legal. E esses 2 eus aí, do empresário e do empreendedor, se complementam, né, Daniel? Sim, claro. Não, claro. Que a gente... É isso. Ele arrisca o capital, mas o que eu quero dizer é que você pode ser um empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Sim, é o intraempreendedor. Exatamente, que você fala. E isso é maravilhoso. Quer dizer, ser empreendedor é entender
Qual que é o seu propósito? Você está aqui para quê? Que diferença que você quer fazer? Então você não está fazendo alguma coisa para o teu chefe, para mostrar para o outro. Você está fazendo para você se desenvolver, para você crescer, para você ser alguém melhor. Né? Para você alcançar os seus sonhos, né? Você se tornar um pai, uma mãe de família melhor. Eu falo muito isso para os empresários, até assim, para de falar dentro da sua empresa duas coisas. Uma é assim, fulano trabalha para mim. Não, ele não trabalha para você, trabalha para ele. Perfeito. Porque na hora que você desenvolve esse senso de dono nos colaboradores, faz diferença. E outra coisa também que muitos empresários erram, Daniel, é dizer assim, minha empresa. Eu falo, não diz isso dentro da sua empresa, fala nossa empresa. É lógico. A empresa é nossa, a empresa não é minha. Você conecta com isso? Faz sentido não, pra você? Não. Ou é a historinha furada de alguém tentando inspirar? Não. Faz sentido, não faz? Vê, eu vou ser até... Posso... Vou delirar aqui em Pode cima. rasgar o Você tá falando. Sabe por quê? Imagina... Agora olha para minha provocação. Imagina... Vamos lá, o que é uma festa? Uma festa é uma desculpa, né? Que você vai falar, vou celebrar tal coisa, comemorar isso, aquilo, mas é uma desculpa para você reunir pessoas que você admira, que você gosta e tal, para estar junto num momento memorável, fazendo alguma coisa que vai ser inesquecível, que vai ser super legal. Isso é uma festa. Mas no final do dia, é uma desculpa. O que é uma empresa? É uma desculpa. Uma empresa é uma desculpa que a gente arrumou. Para quê? Para que a gente possa aprender, possa se desenvolver, possa crescer fazendo alguma coisa incrível para o mundo. Uau! Então, o que é uma empresa? O que é um CNPJ? Pega um CNPJ? Não dá. Então você imagina, todo dia que você acordar, vai lá, olhar as pessoas, e falar assim, ó, isso aqui é uma desculpa. Eu vou estar com você vai estar comigo para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir. E aquele lugar é nosso. A festa não é de alguém. Alguém está ajudando, está convidando, organizou. O líder, ele não é dono da festa. Essa festa é minha. Que festa é sua? Ele é simplesmente o organizador daquilo. E isso é que é muito legal. Então, a festa é nossa. Aquelas pessoas combinaram de estar ali para que tenham momentos incríveis, momentos memoráveis, momentos de aprendizado, momentos de gratidão, momentos de evolução enquanto ser humano, momento de troca. É isso. Então, é nossa de verdade. Porque é simplesmente uma desculpa. Uma desculpa para a gente fazer alguma coisa que vale a pena nessa vida. É isso, pô. E aí a gente deixa as pessoas muito mais envolvidas, né? Claro. Com o ambiente de trabalho, isso faz tanta diferença, né? Meu amigo, você comentou aí que você foi CEO da companhia há 15 anos e você fez a transição para ser presidente do conselho. O que te motivou a tomar essa decisão? Doeu, não doeu? Você tá feliz com essa transição? Conta um pouquinho disso pra gente, porque só antes de você responder, falando para os empresários, é como se o Daniel tivesse ali no dia a dia, né, tocando e tomando mais decisões, e ele falou, não, essa cadeira vai para uma outra pessoa, eu vou para um papel mais de conselheiro. Né? Eu acho que essa alusão faz sentido? Faz. Eu acho que a gente tem... Eu falo que o desapego não é você não querer ter as coisas, mas as coisas não ter você. Tá? Então, veja, para você abrir mão daquele cargo, não era eu que tinha que desapegar do cargo, né? Eu tenho que abrir mão, aquele cargo não pode me dominar. Então, se eu tô lá porque é legal ser CEO, porque é bacana, porque você é poderoso, tem caneta na mão, acha que... Sabe? Reflita e veja onde você agrega mais valor. Onde você faz a diferença. Onde você é imbatível. Onde você é insubstituível mesmo. Esse negócio aqui, não. As pessoas, elas podem até arrumar alguém melhor do que você, pior, diferente. Mas você é único, todo mundo é único. Então, onde você faz muita diferença. E aí, a hora que eu estava olhando, não era mais como CEO. Não era mais ali fazendo follow-up, fazendo reunião, liderando a reunião, os outros vice-presidentes, para onde a gente vai e tal. Eu sempre fui uma pessoa que pensava muito mais no futuro, que tinha uma outra agenda. E as empresas têm um desafio, todas, tá? Todas, as pequenas, as grandes, as médias, de, ao mesmo tempo, sempre tem um delay entre o que você quer fazer e o que você consegue fazer. Então, eu quero fazer tudo isso,
mas eu só consigo fazer isso. Né? Você sempre, é sempre assim. Você quer fazer mais. Com a capacidade de implementação limitada. Isso. E aí você tem que sempre querer fazer mais e sempre correr para conseguir fazer tudo aquilo. E aí eu falei, olha, tem um termo que é uma empresa ambidestra. O que na verdade ela é? Ao mesmo tempo que você cuida do dia a dia, você consegue pensar o futuro. Você tem um tempo para pensar algo que você quer fora do dia a dia. E aí a gente fez isso. Então, eu poderia ter criado de outro jeito, tá? Mas a gente fez um negócio muito legal e eu acho que seria uma sugestão mesmo, porque muita gente pensa como criar essa ambidestria. De um lado, a ambidestria você faz a mesma coisa com as duas mãos. Então, de um lado você está conseguindo operar, do outro lado você está pensando no futuro. Curto e longo prazo. Começa a colocar a cabeça para fora, para descobrir aquilo. E aí a gente, o dia a dia da empresa, eu falo, a estratégia de 0 a 18 meses é do pessoal que está no dia a dia, do CEO e do time. Mas o conselho pensa a empresa de 18 meses para frente. Né? Então, por exemplo, acesso. Né? Acesso que eu digo é mais pessoas poderem estudar na Ânima. E aí tem gente que não tem dinheiro, mensalidade, como é que a gente vai fazer bolsa de estudo e tudo mais. O financiamento estudantil, bolsa de estudo e tal, é agora pauta do CEO. Pensar algo mais elaborado, que eu estou chamando de Money, quer dizer, um modelo de pagamento onde, se a pessoa fizer um projeto social, se ela der aula para um outro alguém, se ela conseguir a trabalhar em outros projetos, ela tem que pensar um outro modelo de negócio, uma outra maneira, outro modelo de receita. Isso é o que é a pauta do conselho. Então, isso é muito bacana e as pequenas empresas deveriam fazer isso. Deveriam ter um momento de parar e falar, uau, vamos repensar o que a gente está fazendo. Vamos tentar descobrir como a gente pode fazer diferente. Isso também é muito legal. Olha só o que a gente fez. Convidei lá umas 50 pessoas e a pergunta é, o que nós temos que fazer para quebrar a Ânima? Para fazer alguma coisa completamente diferente, completamente disruptivo do que a gente está fazendo hoje. E aí surgiram 70 ideias, Marcos. 70 ideias. Tudo bem. Aí, naquelas 70 ideias, reunimos mais um grupo de pessoas ali e falou, quais dessas ideias que você para o que está fazendo para se jogar nela? E aí, lá, selecionamos 14, e agora selecionamos 4. Inclusive, dessas pessoas que resolveram deixar o que está fazendo para se jogar nesse projeto, a pessoa pode falar, eu quero abrir mão de ser diretor, agora eu vou lá, vou tocar, se der certo ele vira sócio desse negócio, se der errado ele volta ao lugar onde ele estava. E isso é criar essa visão empreendedora. Você pode contar uma das 4 ideias? Uma dessas é essa daí eu estou falando, por exemplo, Money. Eu entendi, meio que pensar outras moedas de pagamento para esse estudante. Exatamente. Que criem algum impacto, alguma retribuição. Com tokenização, com token, que era antigo programa de fidelidade. Então você tem, né, outros modelos de negócio que a gente pode estar pensando. Você está empreendendo há quantos anos? Eu vou te contar um segredo. Quando eu estava na faculdade, eu dava aula de matemática, física e química. Primeiro semestre da faculdade, eu estava careca ainda, tinha acabado de passar no vestibular. Eu fui para o México, conheci a Subway, sabe, de sanduíche? Sei, claro. Aí eu mandei fax, olha só. Eu mandei fax para os caras para tentar trazer a Subway para o Brasil. Mandou fax e entregou a idade. Eu tinha 18 anos. E pior é que eu convenci praticamente os caras, só que eles falaram, manda o teu currículo. Aí eu mandei o meu junto com o do meu pai, sabe? Eles falaram, seu pai vai trabalhar? Eu falei, não. E aí eu não pude. Mas um ano depois a Subway veio para o Brasil, eu abri uma loja. Abri uma franquia. Com 19 anos. Com 19 anos. Abri uma franquia da Subway e aí foi super legal, porque era algo permeável. O que era permeável? É um pouco do que você faz. Então, por exemplo, o teu curso é permeável com o que as pessoas fazem. Não é assim, eu vou aprender lá e aplicar aqui. A e B. Você não sabe nem onde começa, nem onde termina. O teu curso está integrado com o dia a dia, está integrado com o desafio que a pessoa tem na empresa. Então, ele tem aquela necessidade de querer aprender aquilo porque é algo que ele está vivendo. E aconteceu isso aí comigo na faculdade. Por quê? Porque quando eu estudava marketing, RH, financeiro, fluxo de caixa, era tudo para a minha franquia da Subway. Né? Então, isso foi muito legal. Foi muito legal. E aí, 2 anos depois, eu fiquei sócio do Varanda, que é um restaurante aqui em São Paulo, restaurante de carne, junto com o Marcelo, que é meu sócio até hoje, que é o CEO da empresa, inclusive. Né? Então, a gente é sócio desde 96. Né?
E aí então, eu comecei a empreender, sei lá, quando eu comecei a já dar aula um pouco empreender também, né? Mas eu dava aula de matemática, física e química com 17 anos, com 19, com 18 tentei trazer a Subway, com 19 abri a Subway, foi E isso. uma breve história da Ânima, como começou, como você e Marcelo se juntaram, Muito legal. qual que foi a primeira instituição de ensino? Bom, aí, da história, eu fui morar nos Estados Unidos, voltei e tal, o Marcelo estava empreendendo ali com algumas empresas de internet na época. E a gente montou, fizemos juntos e tudo mais, a gente chegou a ter 13 empresas de internet. A gente foi sócio de um monte de gente, né? Legal e tal, tá vendo bem? A bolha estourou, acabou. Internet em 2002, né? Aquele negócio todo. Não tinha nem modelo de negócio ainda, e aí todo mundo investindo. Sei que a gente quebrou. Foi um aprendizado muito grande. E a gente começou a analisar o setor de educação. E eu falei, olha, a educação no Brasil deve mudar de mão, né? A educação do ensino superior, só para você ter ideia, menos de 5% da população entre 18 e 24 anos estava na universidade no ano 2000. Cara, é ridículo, é muito pouco. E hoje? Hoje é 25%, mais ou menos. Né? Ainda é muito pouco. A Argentina é 70%, os Estados Unidos 60 e poucos. Então você vê, a gente está muito aquém do que deveria, tá? Ainda tem um espaço enorme para crescer. Mas, isso aqui, a universidade até o ano 2000 não podia ser com fins lucrativos, era tudo sem fins lucrativos, e aí mudou a lei. Então eu falei, olha, e tinham muitos empreendedores que tinham fundado suas instituições na década de 70. E aí estava em época de sucessão, então eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar alguma universidade que vai crescer, esse mercado vai crescer, tem uma oportunidade aqui incrível. E foi assim. Só que a gente não tinha dinheiro, tinha acabado de quebrar. Né? E a gente comprou a UNA, que foi o que coube no nosso bolso. A UNA faturava 30 milhões por ano, devia 35, devia 5 para a agiota. Eu fui na casa de agiota, negociar e tudo mais. E aí deu sorte, trabalhamos que nem um maluco. Acho que tem coisas desde o início que a gente fez que foram muito legais, né? Então, primeiro, eu falo, cargo não entra em reunião. Né? Então, quem é que decide? Quem mais entende sobre aquele assunto? Para ir para uma reunião, a gente incentivava o conflito de ideias. Então, a gente levava pessoas com opiniões diferentes. Se todo mundo não pensa igual, você não precisa de todo mundo. Você só precisa de uma pessoa. Então, às vezes a gente tem uma ideia e fala, não, eu não quero opinião diferente, que senão a gente não vai evoluir. Não. Traga as pessoas que pensam diferente. Porque aí, aquele negócio fica muito mais sofisticado. Né? Somente com o conflito de ideias que a gente perde o confronto de pessoas. Então, era isso. Né? Todo mundo podia falar comigo. Sempre. Todo mundo tem meu WhatsApp. Todos os 18 mil pessoas têm meu WhatsApp. Eu não posso falar com todo mundo. Para eu falar por exemplo, vou fazer uma apresentação. Preciso de alguém do marketing que me ajude. Eu tenho que avisar o vice-presidente que eu estou pedindo. Por quê? Porque senão, cara, eu preciso entregar isso aqui, agora para quem que eu faço e tal. Então, esse negócio da informação fluir e você tá aberto mesmo, de portas abertas, escutar todo mundo, ouvir. De verdade, ouvir é diferente do que você escutar uma opinião igual à sua na boca do outro. É escutar algo diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. Então, quando você tem esse ambiente, imagina, você pode falar com quem você quiser. As pessoas escutam o que você fala. Você está trabalhando por um propósito comum, num lugar que é só uma desculpa, porque o que importa é com quem, fazendo alguma coisa que vai fazer diferença no mundo. Né? Por isso que a gente vai ser relevante para fazer algo diferente. Então, eu falo que tem aquele termo Ikigai, que eu adoro, que é a confluência entre o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que o mundo paga para e o que você faz bem. Imagina que incrível. Então, acho que o propósito seria a gente descobrir qual que é o nosso Ikigai, pessoalmente, fazer com que as empresas descubram o seu Ikigai. E aí sim você pode fazer algo muito diferente nesse ambiente que eu estou descrevendo. Aí não tem como dar errado. Quando vocês compraram a UNA? Em 2003. 2003. E a abertura de capital na Bolsa? 2013. 2013. 10 anos. 10 anos. Foi rápido, hein? Né? Eu acho que esse ambiente que vocês criaram funciona, né? Você sabe que eu falo que a cultura é construída quando você tem coerência e transparência. Então, o nosso propósito no começo era salvar uma escola. Só a hora que eu saísse, eu tinha que apagar a luz. Não é isso? Você tem que salvar a escola, não pode ser... Tem que ser espartano.
Depois eu dizia que a segunda-feira de manhã tem que ser melhor do que a sexta-feira à noite. Para todo mundo que trabalhasse com a gente. Tem que ser gostoso, tem que acordar empolgado, com tesão e falando, pô, vou fazer diferente e tal. E aí a gente passou a estar entre no Great Place to Work, que é aquela lista das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E aí a evolução seria, vamos transformar o Brasil pela educação. Eles têm que ser coerente com isso. Então, se alguém me pergunta, alguém vira para mim, um concorrente meu, deixa eu ver o que você faz, deixa. Você transformar o Brasil pela educação, todo mundo pode ter acesso a tudo. É fazer algo de verdade, de maneira muito genuína, o melhor que você pode fazer. Né? É um pouco isso aí. Quando você traz esse propósito, transformar o Brasil pela educação, significa então que os planos de expansão e o foco é o Brasil. Ou pode ser que haja desdobramentos internacionais e aí teria que mexer no propósito ou não? Pode ser. Eu acho que hoje eu vou brincar com você, que é o seguinte. Uma coisa é você se perguntar para alguém e falar assim, o que você faz? Eu tenho uma loja de sapatos femininos. Legal. Outra coisa é você virar e falar o seguinte, não, eu trabalho, meu propósito é empoderar as mulheres através do calçado. É outra coisa. Você... É outro propósito. E aí eu falo que tem algumas coisas que é o pós-propósito, que é o que transcende. Então hoje, de verdade, é o seguinte, é mais do que transformar o Brasil pela educação. É criar uma comunidade onde as pessoas vão evoluir umas com as outras, realmente crescer numa espiral, que você está aprendendo aqui, aprendendo ali e tudo mais, mas pensando no aumento da consciência humana, pensando na evolução do ser humano, enquanto alguém melhor, descobrindo quem que ele é, fazendo com que ele seja empreendedor, como você falou, né? Quer dizer, empreendedor é ser protagonista da sua própria história, não ficar refém de um outro alguém, ter capacidade de tomar suas próprias decisões. Então, imagina criar uma comunidade de aprendizado onde a universidade é só uma desculpa, é só um caminho. Né? Você não aprende matemática, física, química, biologia, você aprende através da biologia, através da matemática, através do português. Então você tem que evoluir através da empresa que você trabalha, para que você se torne uma pessoa que realmente vai fazer diferença e vai ser a melhor versão sua, a melhor versão que você poderia ser. Nunca dando menos do que o seu máximo. Legal. Daniel, o que você acredita que é a cultura dentro de uma empresa? Como você vê? Qual que é a sua definição de cultura? Como é que você traduz cultura? Reflete um pouquinho sobre esse tema aí pra gente. Muito, assim, cultura, acho que cultura é você estar em harmonia com o seu jeito de ser. Cultura é o áudio bater com o vídeo, sabe? Tem um amigo meu que fala isso, o áudio bater com o vídeo, né? Tá sincado. Tem que tá. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. E aí você construi a cultura. Então, cultura é algo que, quando você está naquele ambiente, você sabe o que vai acontecer dependendo das situações, as atitudes ou o que o mundo lhe traz de adversidade. Quer dizer, eu acho que é isso. Quer dizer, então, quando acontece alguma coisa inesperada, alguma coisa que você não tinha planejado, alguma coisa que não está escrito em nenhum lugar, como você vai agir? Você vai agir de acordo com os seus princípios, com os seus valores, com a sua moral, com a cultura daquela empresa, a maneira que você vai agir. Então, vou te dar um exemplo. Se a gente tem o propósito de transformar o Brasil pela educação, se alguém chegar para a gente e falar, mas tem um curso que vocês não têm, eu não sei se eu faço, você não vai empurrar um outro curso para ele. Você vai virar e vai dizer, então vai na escola tal. Eu te ajudo a escolher a universidade que pode ser melhor para você. Isso é ser autêntico em relação a transformar o Brasil pela educação. Né? Então, a cultura, para mim, é quando você tem coerência, tem integridade em relação ao que você se propôs a fazer. Aí sim, aí você tem uma cultura. E essa analogia, né, do áudio tem que bater com o vídeo, sincar com o vídeo, também se aplica na nossa liderança no dia a dia, né, Daniel? Que os americanos falam do walk the talk, né? Exatamente. Como é que é o estilo Daniel Castanho de liderar? Como é que você é como líder no dia a dia? Sua filosofia de liderança? Eu sou desse jeito aqui. Nossas reuniões de conselho são divertidas,
né? São descontraídas. Se nada der certo no grupo assinado, eu vou mandar um currículo. Não, mas são descontraídas, são leves, ao mesmo tempo são muito profundas. Você pode ser profundo sendo leve. Você pode ser, e ao mesmo tempo, muito significativas no sentido do... A gente está aqui para quê? Né? Então, se a Ânima deixar de existir, vai fazer falta para quem? Né? Eu quero que... Isso é transformar o Brasil pela educação, é ser a instituição de ensino que, se fizer falta, se deixar de existir, é o que mais vai fazer falta no Brasil. Isso sim. Né? Então, não interessa se é maior, o impacto, tá onde... Você tem que... Onde você está, você tem que fazer efetivamente a diferença. Né? Então, o meu jeito de liderar, é o que você falou, é o exemplo. Sabe, é muito difícil, é muito pesado, dá muito trabalho ser dois tipos de pessoa. Tem que ser um só. Depois você não sabe quem é você de verdade. Né? Então, você tem que ser autêntico, você tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Eu não estou falando aqui para você que eu quero transformar o Brasil para a educação, que eu acredito que a gente possa fazer alguma coisa diferente, e no dia a dia a gente está fazendo coisa, o trivial. Não! Todas as escolas, de alguma maneira, onde eu participo, seja na Ânima, seja nas escolas onde de alguma maneira eu participo e tal, eu tento sempre pensar fora da caixa e fazer nunca menos do que o nosso máximo. E isso é muito verdadeiro. Né? Então, a Ânima, assim como algumas escolas que a gente tem, você não tem mais aquele negócio daquele modelo tradicional de escola, cuja proposta de valor era entregar um conteúdo, cobrar uma prova e dar um certificado. Esquece. Hoje é muito mais baseado no desenvolvimento de competência. Não interessa o que o professor ensinou, o que importa é que o aluno aprendeu. Então a gente tem que desenvolver metodologias para que o aluno aprenda mais. Né? Você sabe hoje como que ele aprende, você aprende 10 a 15% do que você vê, que você escuta, do que você assiste, 60% do que você faz a mão na massa, 90%, 80% do que você tem que ensinar para outro alguém. Então você pode desenvolver metodologias focando no aprendizado do aluno. Você só aprende o que você tem curiosidade ou necessidade. Então você tem que despertar a curiosidade, gerar necessidade, dando significado para aquilo que ele está aprendendo, sendo permeável ao propósito de vida desse aluno. Né? Qual que é o seu projeto de vida? A primeira coisa que o aluno deveria fazer dentro de uma universidade. Então a gente tem feito isso. E é como eu te falei, tem muita coisa ainda por fazer, para crescer e tudo mais, mas a gente está nesse caminho, no caminho de repensar a escola como esse lugar que você vai incentivar o conflito de ideias, que as pessoas não tenham medo de escutar o diferente. Né? Muitas vezes, você sabe muito bem isso, as redes sociais só mostram aquilo que a gente deu um like. Você fala, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que você faz parte do seu grupo. Então, amplie, conheça as pessoas diferentes do que goste da diversidade. Né? Assim, tenha desejo pela diversidade, pelo diferente. E aí você vai desenvolver a sensibilidade, que é a capacidade de enxergar o que não está explícito, né? Ver situações que ninguém está vendo, escutar o que não foi falado, olhar as entrelinhas, e aí você vai se tornar cada vez mais essa pessoa sensível e criativa, fazendo coisas diferentes. É isso que eu comentar, né? Essa sensibilidade deixa a nossa criatividade melhor, né? Isso. Eu brinco falando assim, que pessoas talentosas acertam uma cesta de 3 pontos. Pensa num jogo de basquete, né? Uhum. Agora, o empreendedor, ele acerta, às vezes, uma cesta que ninguém tá vendo, né? Uhum. E quando ele arremessa a bola, todo mundo vai e fala assim, esse aí tá doido, tá jogando a bola, tem que arremessar da linha de 3, fazer 3 pontos, né? É isso. Então aí só vem com essa sensibilidade, né? É. Daniel, e se alguém do time vai lá e erra? Comete um erro, uma falha? Qual que você acredita que deve ser a nossa postura enquanto líderes frente a uma situação de erro, de falha? Bom, existe, primeiramente, né? Eu acho que você tem que incentivar o erro. Eu sempre pergunto, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, sua vida está insuportável, né? E aí eu falo, você prefere trabalhar numa empresa que acerta 10 a cada 10 ou que acerta 6 a cada 10? Eu falo, trabalha numa empresa que acerta 6 a cada 10, porque ela está fazendo 100 coisas. A outra vai estar fazendo 4 coisas, 5, porque... Então você tem que incentivar o erro. O erro honesto. Né? Você errar porque você não deu o máximo, porque, enfim, você não está comprometido é uma coisa. Mas
Existe o fracasso bem-sucedido, aquele que você aprendeu com ele. Então, eu falo, se faz muito tempo que você não erra, a sua empresa só está fazendo o trivial. Não está fazendo nada diferente, nada a mais do que o básico. E do outro lado, eu falo que quando as coisas dão errado na vida, você fala, eu fracassei, né? Deu errado. Se você deu o seu máximo, não deu errado. Simplesmente aconteceu algo diferente do que você planejou. Mas numa outra dimensão, numa outra esfera, pode ser que aquilo tenha dado certo. Depois você vai entender o porquê que aquilo deu errado, os aprendizados que você teve. Mas tem gente que quando erra, quando fracassa, entra em depressão, mal, e fica lá, nossa, por que aconteceu isso comigo? Se vocês não tivessem quebrado os negócios de internet, lógico. vocês não teriam ido. Não, sem dúvida nenhuma, né? Mas tem gente que fica mal quando erra. Tem gente que fala, bola pra frente, vambora, esquece isso, vamos pra frente. Para mim, as duas atitudes estão erradas. O que você tem que fazer é olhar para aquilo e falar, o que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? Né? Então, é um pouco isso que eu acredito. Eu acho que o universo, uma vez eu escutei isso, uma coisa muito legal. Imagina que a mesma mensagem mandaram para você numa cartinha amarela, quadradinha. Aí você não leu. Né? Aí mandaram numa rosa, aí mandaram numa azul, aí mandaram pro bilhetinho, aí mandaram num vídeo. Enquanto você não vê, o mundo, o universo, Deus, chama o quê? Vai ficar te mandando até que você aprenda aquilo. Então, quando alguma coisa deu errado, olha aquela cartinha e fala, o que eu tenho que aprender com isso, meu Deus do céu? O que eu tenho que evoluir com isso? O que eu tenho que crescer com isso? Porque senão o mundo vai continuar te mandando de diversas maneiras. Uma vez que você aprendeu, aí pronto, aí você já evoluiu e aquilo lá você não vai fazer de novo. É um pouco assim que eu acho. Yes, uau. E um dos desafios que os empreendedores têm enquanto gestores, às vezes, é engajar a equipe, engajar o time. Como que você fez e faz isso na prática, né? Deixar as pessoas entusiasmadas ali para de fato entregar, né? Você falou uma coisa que eu até anotei aqui, né? Fazer a segunda-feira ser melhor que fazer a segunda de manhã ser melhor que a sexta à noite. E às vezes, para alguns empresários ouvindo aqui, pode até ele pensar que isso é um pouco utópico, né? Ou é uma idealização muito distante, mas não é, né? Tem empresas que têm um ambiente onde as pessoas amam estar lá. Eu vejo isso hoje no Grupo Acelerador. Assim. Você sabe que recentemente, Daniel, aconteceu uma coisa assim que no primeiro momento eu fiquei um pouco assustado e depois eu parei para pensar, falei assim, cara, mas isso é bonito, significa que a gente está no caminho certo. Um dos nossos colaboradores vai no estúdio de tatuagem e tatua a logomarca da empresa. Uau, Aí, na hora que cara, mas... Aí fiquei reflexivo, né? Conversei com a minha esposa e sócia, que é a Lilica, mas depois a gente viu, não, mas espera aí, se alguém teve, por livre e espontânea, né, opção, uma decisão tão profunda de marcar, porque a empresa marcou essa pessoa, então decidiu registrar aquilo, né? Claro. Então tem empresas que conseguem construir um ambiente diferenciado, né? Fala um pouco disso, de engajar o time. Eu sempre falo que, inclusive para todo mundo que sai da Ânima, né, por diversos motivos, eu falo, olha, você saiu da Ânima, mas não deixa a Ânima sair de você. Leve consigo esse propósito de transformar o Brasil pela educação, onde quer que você esteja. Né? Eu realmente acredito nisso e desejo isso de maneira verdadeira para todo mundo. Mas é assim, olha, quando você está falando de engajar, como é que você... E aí você pode fazer aquilo, o engajar pelo medo, pelo... o dando aquela cenoura, mas que ele trabalhe para o outro. Tá? E isso a gente não deveria fazer. Então, você deveria fazer com que as pessoas trabalhem para elas mesmas. Né? Quer dizer, então, eu falo o seguinte, como é que você age com o teu filho? Para engajar o teu filho, para fazer alguma coisa. Você não chega para ele e fala, você tem que ir. Tá, claro, você está educando, mas eu quero dizer o seguinte, vamos viajar, vamos para a praia. Não, você não fica falando, vamos, você tem que ir para a praia. Ele não vai querer ir. Ou pelo medo. Né? Pelo medo. Não, você faz o quê? Você inspira, você provoca, você fala o que vai ser as vantagens, você fala o que ele vai viver lá de experiência. Então, é para ele, é por ele. E aí, ele fica com aquele desejo de querer ir. Não
para o outro. Ou não porque vai alcançar, vai ter uma recompensa no final. Ele vai ter porque vai valer a pena. Porque você despertou o desejo de estar lá. Então, quando a gente fala, viu, você está aqui para transformar essas vidas, transformar as vidas das pessoas que estão aqui ao nosso redor, que escolheram estudar aqui. Olha a diferença que a gente está fazendo na vida de cada uma dessas pessoas. Você está aqui para ajudar as pessoas que trabalham com você, para desenvolver o seu time, a sua equipe, para que você se inspire, para que você aprenda com eles. Aí, ele não está mais trabalhando para o outro. E é o que você falou. Aí o que acontece? A empresa é dele, é uma desculpa, ele está lá para se desenvolver, ele está lá não para o outro, não é por um pote de dinheiro no final do mês, não é por uma recompensa, não é para ser reconhecido como o melhor funcionário do mês, nada disso. Ele está lá porque vale a pena. Entendeu? Se não serviu de nada para ninguém, para ele já valeu a pena. Tem muito a ver com bondade. Qual que é a definição de bondade? Né? Aí você fala, olha, bondade de verdade é quando você faz alguma coisa para o outro, independentemente de você estar satisfeito ou não. Isso é bondade. Então, se você tem alguém, um pedinte, pedindo algum dinheiro e alguma coisa assim, aí você dá aquele dinheiro, você fala, isso é bondade, dá o dinheiro. Não necessariamente, você estiver fazendo aquilo para se livrar, ou livrar sua consciência, ou dar aquilo para que ele saia logo da tua frente, deixe você em paz ali no restaurante, você compra logo a flor e fala, vai embora. Isso não é bondade. Você está fazendo aquilo para você. Bondade é quando você quer ajudar de uma maneira legítima, autêntica, verdadeira. Eu estou fazendo isso para ele, independentemente de qualquer coisa. Isso é bondade. Então o que eu quero dizer é, se você for um líder de maneira autêntica, querendo realmente o bem, o desenvolvimento, buscando com que cada um se realize, independentemente de qualquer coisa, aí essas pessoas vão retribuir da mesma maneira. E vão falar, cara, eu quero estar aqui. O que mais que eu posso fazer por você? Como que eu posso ajudar mais? Como que eu posso me dedicar mais? E aí é aquele lugar que as pessoas tatuam, né? O desejo de estar lá. Não é que ela tatuou por você, ela tatuou para ela. Sim. Por quê? Porque o que é uma tatuagem? Uma tatuagem, quem sabe seja um símbolo de uma memória, de uma experiência, de algo que tem a ver com você, de algo que te representa, não é isso? Então, é algo que tem significado. A tatuagem vai estar lá, né? E mesmo se essa pessoa sair, ela vai falar, naquele momento da minha vida, foi uma das coisas mais impactantes, mais transformadoras, mais incríveis que eu já fiz, né? Onde eu estava. Tem gente que tatua quando vai viajar para algum lugar e fala, tem essa memória. Tem gente que tatua quando vê um golfinho e fala, nossa, aquilo lá me representa, eu vou lembrar. Então, é uma memória de um momento mágico e transformador que valeu a pena. Esse colaborador, eu perguntei para ele, por que você fez isso? Aí ele falou, porque a empresa me impactou muito. E mesmo que eu não esteja aqui, daqui 2, 5 ou 10 anos, mesmo que talvez eu não esteja ou esteja, não importa, é algo que me marcou. Então, por isso eu fiz. Então, a tatuagem tem um significado para a pessoa, né? A tatuagem é muito para a pessoa, não é para os outros. Ninguém faz uma tatuagem para o outro, faz para si. E, Daniel, a gente estava conversando aqui antes desse bate-papo e você comentou sobre o momento do desligamento, né? Do sucesso, né? Como que a gente mede o sucesso de um desligamento. E eu achei maravilhoso o que você compartilhou, porque eu sempre falei aqui com os empreendedores que tão importante quanto a entrevista de contratação é a entrevista de demissão, essa saída do colaborador, né? Então, conversa um pouquinho aí sobre a sua filosofia de desligamento, o que pode ser observado para o gestor ou para a empresa entender, será que eu desliguei com sucesso a pessoa? Eu falo que a gente tem o direito de poder dar o feedback para quem está sendo desligado, ou melhor, a pessoa que está sendo desligada ela tem o direito de saber por que ela está sendo desligado, mas a gente tem, quem está demitindo tem a obrigação de falar o porquê. Por quê? Porque é a chance que você tem de dar um feedback genuíno, verdadeiro, dela saber o que funcionou, o que não funcionou. E então, eu acho que um dos indicadores, se tivesse os indicadores, né, a gente estava falando, de um processo de demissão, não é se demitiu ou não. E aí? Demitiu? Claro, você tem o poder, demitiu, e tudo bem. Como foi? Foi tudo bem, demiti.
O que é isso? Entendeu? Então, dê o feedback, olhe no olho. A gente pode falar o que quiser, qualquer coisa, para um outro alguém, desde que seja com o coração. Desde que seja de uma maneira muito autêntica, pensando no desenvolvimento do outro, falando, olha, não faça isso aqui no outro lugar que você tiver, porque aqui você saiu por causa disso, disso, disso. E não dê desculpa, fala porque nós estamos enxugando, porque nós não temos mais essa área, sendo que aquela pessoa tinha algumas falhas. Seja verdadeiro. E no final, quem está saindo deveria preencher o formulário. Naquele momento, acabou, saiu da sala, obrigado, tomara que a nossa vida se cruze em algum outro momento. Você pode preencher isso aqui para mim? E o que está escrito lá? Qual a sua nota que você dá de 0 a 10? O seu sentimento nesse momento de justiça, de gratidão, né? Do processo de você saber o que ia acontecer, te ajudarem no próximo momento da sua vida. Eu acho que são essas as questões. E aí você realmente cria uma empresa onde as pessoas vão estar muito confortáveis, à vontade, elas sabem que é uma empresa humana, verdadeira, com um propósito, fazendo algo diferenciado, que valoriza o ser humano. É isso que precisa. No final do dia, onde você quer estar, onde você quer colocar o seu tempo. Cara, a gente trabalha, no mínimo, às 8 horas do dia, nos 30 melhores anos da nossa vida, a gente vai estar trabalhando. Então tem que ser, você tem que fazer algo que vale a pena. Né? Entendeu? Esse negócio de, olha que coisa horrorosa. Happy hour. Hora feliz. Hora feliz é quando acabou o trabalho. Não. Hora feliz deveria ser 8 da manhã. Happy hour deveria ser de manhã. Por quê? Porque daí é a hora mais incrível. Onde eu vou poder crescer, aprender, fazer coisas que vão fazer diferença para os outros, que vai ser mágico. E não no final do dia. Só pode ser um happy hour se você olhou para aquele dia e falar, hoje o dia valeu a pena. Vou comemorar o dia. Vou comemorar o dia. E não porque acabou o dia, graças a Deus, insuportável, deixa eu agora fazer alguma coisa que eu tenha prazer. Nessa questão aí do desligamento, eu falo para os empresários assim, Daniel, na hora que você demite um colaborador e ele é pego de surpresa e ele sai muito injustiçado, você errou no processo de gestão de pessoas, faltou feedback, faltou acompanhamento. Claro. E até às vezes fala assim, às vezes tem alguém que você sabe que não vai dar mais certo, mas às vezes tenha uma última conversa de oportunidade, né? Trazendo um feedback, narrando essas melhorias, que depois de 1 mês, 2 meses a pessoa vai ser desligada, vai amortecer muito. Não, é assim, ó. Porque tem muita essa falha nas pequenas e médias empresas. Isso. O empresário, ele cansa ali de um colaborador, ele vai largando de canto, até que passa 2 meses, chega e manda embora. Ninguém, numa demissão, ninguém pode ser pego de surpresa. Pronto. Quer dizer, ele tem que chegar lá e falar assim, olha, eu sabia, eu sei que você me deu um feedback, eu sei que não mudei. Ele já sabe, entendeu? Mas sem causar aquele estresse, aquele negócio, o cara tá mal, porque ele sabe que vai ser demitido. Não. Muitas vezes, o que está acontecendo, brincando com a analogia da festa, né? A festa tá tocando uma música, aquela pessoa tá numa outra vibe. Sim. Ela não tem ritmo. Não tem ritmo mais. Que nem eu no forró, é um desastre. Eu também. Você também? Então... Isso aqui, mas eu tô falando pra você que assim, ó, tá tocando uma música e ele tá numa outra sintonia, numa outra vibração. Se tiver um eletrônico, eu passo de ano, que é só ficar com a mãozinha assim, né? Fica mais fácil. É mais ou menos. Daniel, a gente falou muito de educação aqui nessa nossa conversa e dá pra ver pelo brilho nos seus olhos, pela sua paixão, pela luz que você emana ali, né? Quando se fala de educação. E é o seguinte, sabe o que eu acredito? Eu acredito, e venho defendendo isso, que toda empresa, de certa forma, é uma escola. Então, concorda? Olha só, eu há alguns anos tinha uma diferença entre as universidades e as empresas. E aí algumas empresas, achando que a universidade não estava mais formando, elas criaram as universidades corporativas. Lembra? Sim. As universidades corporativas, e para ajudar, programa de trainee. Não é isso? Sabe o que eu acho agora? Concordando totalmente com o que você falou, todas as empresas terão que ser empresas universitárias. É isso. Quer dizer, então, uma vez a minha filha, que hoje tem 16 anos, mas quando ela tinha 5, né, então faz há 11 anos, ela olhou para mim e falou, papai, você vai trabalhar hoje de novo? Eu abaixei, né? Falei, filha, eu vou. Mas você não vai para a escola? E ela falou, mas eu vou para a escola, mas eu vou para a escola para aprender. Eu olhei para ela e falei, filha,
Eu também vou para o trabalho para aprender. Deixa eu te ensinar. Quando a gente é criança, a gente aprende na escola, depois a gente aprende na universidade, depois aprende no trabalho. O trabalho nada mais é do que um lugar para a gente aprender. Então, aquela história de que vou trabalhar, papai vai trabalhar, pagar dinheiro, tal, não, eu queria, tá? Eu falei para ela, e eu vou fazer uma coisa que só eu posso fazer, que só eu que consigo fazer. Eu vou ajudar outras pessoas a serem melhores, a fazerem diferença, a ser super legal, né? E foi assim. Sem contar muito o que eu fazia, né? Então, uma vez até o meu filho teve que escrever na escola, explicar o que seu pai faz. E ele falou, pai, você é professor? Eu falei que trabalhava com educação. Eu falei, não, eu ajudo os professores a darem as aulas. E ele me descreveu como a mulher o Bedel, o giz, entendeu? Só assim, aquela pessoa que ajuda o professor a dar aula, né? Descreveu como assistente do professor, né? Então, assim que eles imaginavam que eu era. Eu falei, eu tenho a mesma responsabilidade, mas com outra ângulo, não é por aí, né? Mas eu acho que é isso, quer dizer, então você... veja só, o que é o chefe? O chefe é o cara que sabe tudo, ele acha que não sei o quê, ele manda os outros fazerem, ele pune, papapá. O que é o líder? O cara que inspira, que provoca, que faz você dar o seu melhor, que sabe para onde você está indo, que a equipe sobrepõe a pessoa, o individual e tal. O que é o mau professor? Aquele que acha que sabe tudo, que não sei o quê, que manda, que está lá para ajudar aqueles alunos burros a se desenvolver. O que é um bom professor? Aquele que inspira, que provoca e tal. Então, um líder é um professor. É isso. A combinação é a mesma, né? Então, o que a gente não quer é esse chefe, aquele mau professor, acha que sabe tudo. Mas o verdadeiro líder, ele tem exatamente as mesmas características de um professor. E uma empresa tem que ser esse ambiente de você crescer. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho 20 anos de experiência. Eu falo, será que é 20 de experiência ou é 1 de experiência e 19 de repetição? A gente não pode permitir que as nossas empresas sejam lugares de repetição. Tem que ser lugar onde as pessoas nunca deixam de evoluir, são desafiadas o tempo inteiro, né? São engajadas justamente por conta de entender que ela pode fazer algo melhor do que ela está fazendo. Olha só, muito legal, meu amigo. Você é contagiante e inspirador, viu? Fiquei 10 vezes mais seu fã. Já era seu fã. Mais seu fã. Tem uma pergunta provocativa aqui agora. Preparados? Claro. Seguinte, se você estivesse aqui na minha cadeira agora, Daniel, se você estivesse no meu lugar, conversando com você, tendo em prisma, né? Tendo em mente, em foco, nosso público aqui, esse herói nacional que são os pequenos e médios empreendedores. Quando eu estava te explicando um pouco mais do trabalho do Grupo Acelerador, do nosso público, né? Os empresários têm 10, 50, 100, 200, 300 funcionários. Você falou, né? É esse povo aí que é a locomotiva do país. E é mesmo. Né? Inclusive, 70% dos empregos formais vêm das pequenas e médias empresas, né? Sim. Então, pensando nesse nosso público, se você estivesse aqui na minha cadeira, que pergunta você faria para Daniel Castanho que o Marcos ainda não fez? Qual que seria uma ótima pergunta para você trazer aí uma resposta para esse nosso público? É muito mais difícil fazer pergunta do que dar resposta. Né? A hora que eu vou fazer pergunta, é você que responde. Se eu tivesse aqui na minha cadeira, que pergunta você faria? Não responde, só a pergunta. Que pergunta você faria no meu lugar? Para você. Eu acho que é muito no sentido do... se você pensa em relação ao propósito, o que seria esse pós-propósito? Né? O que é algo que transcende? O que é algo que te motiva? Por que você continua fazendo o que você faz, mesmo depois de ter atingido algumas coisas bacanas, sucesso, enfim, relativo, quando o que as pessoas entendem de maneira mais natural o que é sucesso. Daniel, veio uma iluminação divina aqui agora na minha mente e eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Mesmo alcançado muitas coisas bacanas, empresa na bolsa, seu sucesso e tal, enfim, você trouxe um termo aqui na conversa que é o pós-propósito, né? O que é esse seu pós-propósito? O que continua te fazendo levantar da cama, empreender, né?
Você tem outros negócios também, além ali do Grupo Ânima? O que te mantém caminhando o caminho, impactando? E você já teria ali condições financeiras mais que suficientes para, vamos colocar entre aspas ali, né, aposentar? Eu acho que, de verdade, eu acho que a diferença em relação ao ser humano do que você, entre viver, você simplesmente existir, é se você sonha, né? Eu me considero um eterno aprendiz, né? Então, professor e aprendiz. Professor no sentido de querer dividir com as outras pessoas o máximo que eu puder, tentar contribuir, como eu falei, tentar impactar mais pessoas e tal, e sendo esse aprendiz. Então, no final do dia, o que é a vida? Né? Quem sabe é um tempo, a gente está nesse 80 mais 20 menos 20, é isso, se der tudo certo, 80 anos. Né? Para quê? Para que você aprenda, para que você se torne esse ser humano melhor, para que você se desenvolva. E eu pergunto, para quê? Você vai aprender e ser e tal, né? Para levar aquilo, para quê? Para que você possa ajudar as outras pessoas. Então, eu acho que o grande propósito seria hoje criar um grande ecossistema de evolução do ser humano, de aumento da consciência, de entender o que fazer, do despertar, exatamente isso, do despertar a grandiosidade de como cada pessoa é. Né? Então, o despertar de entender quem você é na essência, de descobrir o seu Ikigai, de descobrir como que você pode estar em sintonia, em harmonia com o mundo, fazendo diferença na vida das outras pessoas. Então, o que faz eu acordar todo dia é acreditar, né? E, de alguma maneira, que é possível eu contribuir para isso. Eu brinco, eu falo, se você não acreditar, não me conta. Eu não quero saber. Entendeu? Porque às vezes as outras pessoas contagiam e falam, você é louco de pensar isso, de querer repensar a educação do país, de querer fazer com que a gente tenha efetivamente uma educação para todo mundo. E só nessa linha, que eu acho que é uma coisa bem material, né? Bem assim, eu digo o seguinte, que hoje a gente olha, quem sabe 100 anos atrás, mais, nossos tataravôs, eles conviviam de maneira harmônica com a escravidão. E aquilo a gente olha hoje e acha uma aberração. Como é que é possível isso? Como é que é possível eles conviverem e acharem que existia dois tipos de ser humano? Né? Isso nos deixa muito mal. E eu acho que nossos tataranetos vão ter o mesmo sentimento em relação a gente ter dois tipos de escola. Uma escola para os nossos filhos, uma escola para os filhos das pessoas que inclusive trabalham na nossa casa. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a equidade. A diferença entre igualdade e equidade é que a igualdade, se você tiver 10 pães e 5 crianças, você dá 2 para cada um. Equidade, você dá 3 para quem tem mais fome. Então eu realmente acho que o dia que a gente entender que não existe nada mais bem distribuído no mundo do que o talento, e se você der um violão para 100 crianças na escola mais cara de São Paulo e um violão para 100 crianças lá na periferia, o mesmo percentual é que vai ter aquela habilidade de tocar violão. O mesmo vale para matemática, o mesmo vale para ciência, o mesmo vale para biologia, o mesmo vale para liderança, o mesmo vale para tudo. Para o empreendedor, vale para tudo. Então, meu grande propósito de vida é tentar ajudar com que todo mundo, através da educação, e tudo assim, através da matemática, através da biologia, então eu falo que é através da educação, ajudar com que as pessoas nunca deem menos do que o seu máximo e possam ser efetivamente plenas em relação ao que elas querem ser. Meu amigo, saiba que com essa conversa você me inspirou ainda mais a te ajudar com o seu propósito de transformar o Brasil através da educação. Conte comigo, com o Grupo Acelerador, porque a gente vem ajudando aí muitas empresas a se tornarem melhores escolas para os seus profissionais, muitos líderes a se tornarem melhores professores. Comungo muito dos seus valores, da sua inspiração. Estou arrepiado aqui nesse final. E quero te agradecer muito pela presença aqui no Pode Acelerar. Nós temos um ritual de encerramento aqui do Pode Acelerar. Você já dançou aquela música e vai descendo até a boquinha do garrafa? Você já dançou ou não? Não, nunca dançou? Tudo tem a primeira vez. Mas não vai ser hoje, não? Brincadeira. O ritual de fechamento é assim, Daniel. Eu vou falar pode e você solta um acelerar
aqui no seu microfone, lá para a câmera. Eu sempre peço meu convidado aqui para a gente mandar um Pode Acelerar. E o simbolismo, o significado desse Pode Acelerar é assim, vai lá, faz a tua história, faz o teu protagonismo, coloca em prática alguma coisa com base nessas provocações, nessas reflexões que você É isso mesmo, aqui. É isso. Você imagina que a gente tem que ser a nossa melhor versão, né? O tempo inteiro. Eu acho que esse é o grande... que a gente está falando aqui, você estava falando também, eu tô... que eu acho, mas que você efetivamente trabalha para transformar o Brasil para a educação. Independente de estar escrito esse propósito em algum lugar, e já está tatuado no teu coração. Entendeu? O que você faz é esse desejo genuíno, a gente estava conversando há pouco, e quando você fala de ajudar os empresários, os empreendedores, as pessoas das pequenas empresas, você fala isso de maneira muito verdadeira, autêntica. Não é, você não falou para mim que é uma oportunidade de negócio, de mercado, tal, você falou, eu tenho que fazer efetivamente a diferença para essas pessoas. Então eu falo que é igual filho. Se você quiser que o seu filho seja igualzinho você, tá bom, você vai lá e todas as atitudes que você tem, ele vai ter. Se você quer que o seu filho seja uma versão aprimorada de você, quando você estiver com ele, você tem que ser a sua melhor versão. Então, se você quer que realmente as pessoas que estão na sua empresa, vale a mesma coisa, que estão na sua empresa, elas sejam melhores do que você tem que, naquele momento, se doar e ser a sua melhor versão, né? É um pouco isso, a gente buscar ser a nossa melhor versão em cada lugar que a gente estiver, porque daí a gente vai estar impactando as pessoas para que elas sejam melhores do que você. Eu acho que esse é o desejo genuíno de todo mundo que quer transformar o país. Comentava com você a nossa declaração de propósito que está escrita, e é acelerar o Brasil desenvolvendo empresas extraordinárias. É isso aí. É isso aí. Através da educação, claro. Que é o que está ali no nosso DNA, no nosso dia a dia. Inspirador, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, que delícia. Sensacional, amei esse podcast. Vou dar um adjetivo aqui para ele, ó, épico, inenarrável. Tá explicado por que o homem chegou onde chegou. Imagina. Extremamente inspirador, obrigado mesmo. Vamos dar um Pode Acelerar então. Eu solto um pode e você acelerar. Com energia, beleza? Pra gente impactar o Brasil. Então vamos lá, 1, 2, 3, pode acelerar! Aí. Muito bom.